O trem maldito. Nas noites de nevoeiro denso, quando o silêncio da cidade de Palmeira das Missões era cortado apenas pelo som distante de vento entre as árvores, algo antigo e esquecido voltava à vida. Diziam que, quando o apito da velha locomotiva soava, os mais sensíveis podiam sentir uma presença pesada no ar, como se a própria terra segurasse a respiração. Aqueles que ousavam permanecer acordados durante essas noites sabiam que o som trazia mais do que nostalgia. Trazia o mal. Décadas antes, a locomotiva era um ícone da região, carregando passageiros e mercadorias pelos trilhos que cortavam as vastas plantações e florestas. No entanto, um dia, ela desapareceu sem deixar rastros. Nenhum sinal da locomotiva, dos vagões ou dos passageiros foi encontrado. Era como se o trem tivesse sido engolido pela terra. Boatos corriam pela cidade. Alguns falavam de um acidente, outros de algo ainda mais sombrio, como um pacto que deu errado ou um ritual macabro realizado nas profundezas da floresta próxima aos trilhos. Com o tempo, a história virou lenda e poucos ousavam mencioná-la. Entretanto, nos últimos meses, algo estranho começou a acontecer. Moradores relataram ouvir o apito de uma locomotiva durante a madrugada. Sempre o mesmo som, ecoando por entre as colinas como um lamento. No início, todos pensaram ser imaginação ou efeito de ventos fortes. Mas as testemunhas começaram a aumentar. E não era apenas o apito. Alguns juravam ter visto a luz da velha locomotiva atravessar a neblina espessa, seu brilho sinistro destacando-se na escuridão. Ninguém sabia o que pensar, mas o medo começou a crescer. Em uma dessas noites, um fazendeiro solitário, que vivia próximo à antiga linha férrea, foi acordado por um som distante. O apito cortou o silêncio de sua casa de madeira, arranhando seus nervos como uma faca. Ele se levantou rapidamente, o coração acelerado. O som do trem parecia cada vez mais perto, como se estivesse voltando pelos trilhos há muito abandonados. Contra seu melhor julgamento, ele pegou uma lanterna e foi até os trilhos, movido por uma curiosidade insaciável. A neblina era tão densa que mal se via a própria mão, mas conforme avançava, o som dos trilhos rangendo chegou até ele, como se algo extremamente pesado estivesse se aproximando. Então ele viu os faróis da locomotiva surgindo através da névoa. Mas algo estava terrivelmente errado. Não era uma luz comum. Era algo frio, espectral, como o brilho pálido da lua refletindo na morte. O trem surgiu, sua forma fantasmagórica rompendo a escuridão. Os vagões estavam deteriorados, cobertos de ferrugem e lodo, e as janelas que outrora exibiam rostos ansiosos por chegarem ao destino, agora mostravam apenas sombras. Sombras de passageiros presos entre o mundo dos vivos e dos mortos, suas faces distorcidas pelo desespero e pelo tempo. O fazendeiro tentou correr, mas seu corpo parecia congelado no lugar, como se o próprio chão o prendesse ali, forçando-o a assistir. O trem parou lentamente diante dele, e o som do apito final foi quase ensurdecedor. A porta do primeiro vagão se abriu, revelando uma escuridão infinita lá dentro. O vento frio soprou de dentro do vagão, trazendo consigo o cheiro de podridão e morte. O fazendeiro sabia que estava condenado. A lenda do trem maldito sempre vinha acompanhada de uma profecia. Quem ouvisse seu apito estaria destinado a embarcar nele. Mesmo lutando com todas as suas forças, ele sentiu seu corpo ser puxado para dentro da escuridão. Na manhã seguinte, os moradores de Palmeira das Missões encontraram a fazenda vazia. Não havia sinal do fazendeiro, apenas os trilhos velhos e enferrujados, como sempre estiveram. Mas o som do apito na noite anterior ainda ressoava nas mentes de quem o ouviu. O trem maldito continuava sua jornada, levando consigo mais uma alma, e as noites em Palmeira das Missões jamais seriam as mesmas.